Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te falar tudo que tu precisa saber para se sair bem nas provas da Faculdade de Direito. Muito bem, jovens, quem aqui não quer tirar nota alta e ir bem nas provas da faculdade? Todo mundo, né? Ninguém aqui vai dizer que não se importa, que não quero, pra mim, do jeito que der, tá bom. Não, a gente quer ir bem, a gente quer tirar nota alta, até porque é assim que a gente vai passando de disciplina para outra disciplina, de semestre, é assim que a gente vai se formar. Se eu não tiver pelo menos uma nota mínima ali, né? Se eu não começar a me sair bem nas provas, se eu me sair mal, eu não vou conseguir avançar. Então, acho que não preciso explicar muito esse ponto. Agora, eu vou te falar hoje de alguns detalhes. Algumas questões são até relativamente óbvias, mas nem todo mundo faz, e outras são detalhes que podem fazer toda a diferença em tu ir bem numa prova ou não. E são detalhes, alguns deles, que eu demorei muito tempo para perceber. Então, eu errei demais. Eu vejo que os alunos ainda erram porque a gente está em um estado de evolução na faculdade, né? E parece que a gente só percebe o erro depois que a gente já se deu mal, já perdeu nota, já se saiu mal na prova. Hoje eu vou compartilhar contigo tudo isso, muitos destes detalhezinhos que vão facilitar a tua vida, mas eu quero te explicar duas coisinhas antes. Primeiro, gente, ir bem na prova não significa que tu entendeu a matéria. Então, às vezes, a gente fica só buscando a nota quando a gente deveria se preocupar sobre a efetividade do nosso estudo. Por que eu tô te falando isso? Porque tem gente que vai lá um pouco antes da prova, decora algumas respostas, decora algumas questões, tem a sorte de cair exatamente aquilo que ela decorou, faz a prova, tira uma nota alta, fica ali contente, orgulhoso, mas, na verdade, se for perguntar qualquer coisa, a pessoa não sabe nada. Ou então, também, infelizmente, o contrário pode acontecer. Tu vai lá, tu estuda, tu entendeu o conteúdo, mas por diversos motivos na hora da prova, ou tu não entendeu, ou tu estava muito nervoso, tinha emoção no meio e tu não tirou aquela nota alta. Tu entende do conteúdo, tu consegue explicar o conteúdo, mas por algum motivo tu não conseguiu sair bem na prova. Gente, os dois lados são verdade, podem acontecer, embora eu tenho para te dizer que na maioria das vezes, se a gente estudar e entender o conteúdo, a gente vai ter um bom resultado na prova. Agora, mais uma vez, também, fazer prova é uma questão de entender o que está sendo requerido, entender o que o avaliador quer, o que o teu professor quer e conseguir entregar aquilo que ele perguntou, de acordo também com o entendimento que ele tem. Eu vou tocar em todos estes pontos, mas eu quero te dizer que só nota não é tudo, mas a gente precisa dela para poder seguir em frente. Então, a gente precisa aprender a fazer prova, certo? E da mesma forma, a gente tem que entender que não existe uma fórmula mágica. Se eu fizer assim, eu sempre vou gabaritar as provas. Se eu fizer assado, nunca vai dar certo. Calma, tu vai ter que encontrar o teu jeito, o teu método de estudo, a forma que para ti funciona melhor. Hoje eu vou trazer aqui alguns pontos essenciais para adiantar esse caminho. Mas ao longo do tempo, tu vai ter que ir ajustando um ponto ou outro até encontrar o teu jeito, a forma que melhor funciona para ti. Combinado? Então, primeiro ponto, que é o mais básico, né? Vamos começar devagar. Tu tem que estudar. Ai, professor, isso é meio óbvio. É óbvio, mas quantas vezes tu já deixou para estudar de última hora? Quantas vezes tu foi estudar para a prova um dia antes, algumas horas antes, sabendo que tinha prova? Podendo, né, ter se organizado. Gente, claro que isso envolve vários fatores, né? A gente até tem desculpas maravilhosas, eu tinha isso, eu tinha aquilo, não tive tempo, mas a questão é, se tu não te preparar, se tu não estiver preparado para a prova, ler tudo que tem que ler, estudar tudo que tem que estudar, é muito grande a chance de, não dá certo, tu tirar uma nota baixa, tu não conseguir passar daquele obstáculo, né, digamos assim. Então, meu querido, tu tem que estudar. Vai buscar todo o conteúdo que tu puder. E a gente vai falar um pouquinho de materiais aqui também. E outra, não deixa tudo para a última hora. Eu fui rainha de fazer isso, gente. Na minha faculdade, nossa, eu perdi as contas de quantas provas eu deixei para estudar no último dia. E eu lia doutrina, eu lia 400 páginas em um dia. Tu acha que eu guardava muita coisa? Na maioria das vezes, eu conseguia me sair bem na prova no outro dia,
mas saía da prova e já não lembrava direito. Até o professor corrigir e entregar as avaliações, se eu estava em dúvida de uma questão, eu tinha que pesquisar, relembrar, porque eu nem me lembrava mais do conteúdo. E isso é péssimo. Por quê? Porque a gente tem que ter, obviamente, a visão em tirar a nota, passar na prova, mas nós temos que ter a visão de longo prazo de que no futuro a gente vai precisar desse conteúdo. Então, fazer isso de não se organizar, não se planejar para estudar um pouquinho por dia, para revisar depois das aulas, fazer isso é um tiro no pé. Porque mais para frente tu vai precisar daquele conteúdo, tu estudou, tu passou na prova, até pode ter tirado uma nota alta, mas tu não lembra, tu não guardou, tu não conseguiu guardar, sabe? Tu não conseguiu realmente aprender aquilo. E aí, jovem, tu tem que ser inteligente. Já que tu vai estudar, faz do jeito que vai durar. Já que tu tem que estudar, divide o teu tempo. Um tempo depois da aula, para revisar o que o professor deu. Uns minutinhos antes da aula também tu revisa. Tu verifica o que deu na outra aula, para poder agora começar a aula já aquecido. Durante a semana, tu tem que revisar os conteúdos também, se possível, ir um pouquinho além. Fazendo isso, a tua vida vai facilitar muito. A tua vida na faculdade vai ficar mais fácil. Mas por que a gente não faz? Não sei. Mas eu tô te falando que, por mais óbvio que seja esse ponto, a gente muitas vezes falha. Então, o primeiro ponto de todos, importantíssimo, é prepare-se. Estude o conteúdo. Segundo ponto, que é bem básico, mas que eu, gente, demorei assim, uma vida, muito tempo mesmo para entender. A gente costuma estudar muito por doutrina. Né? O professor chega no primeiro dia de aula, fala dos manuais, fala dos doutrinadores que ele gosta, que ele segue. E, gente, na minha faculdade eu estudava muito por doutrina. Eu decorava lá, dentro do possível, o livro de Direito Civil. Na época eu gostava muito do Carlos Roberto Gonçalves para Civil, por exemplo. Eu lembro que eu lia tudo, grifava, E sabe o meu erro aqui? Era ler doutrina? Não. É que eu só lia doutrina. Eu não lia as anotações que eu mesma fazia da aula do professor. Eu não olhava, eu não estudava os slides do professor. Muitas vezes eu não olhava, eu não lia, eu não estudava a apostila que o professor fez. E qual é o erro? É porque eu estudava a doutrina? Não. É porque, gente, a gente tem que pensar um segundo. Quem vai fazer a prova? O professor. O que ele vai cobrar? Se ele for normal, o que ele deu em aula? O que ele passou na apostila, nos slides? Quantas vezes caía coisas que eu não lembrava porque no livro não tinha, mas ele tinha explicado em aula e estava no meu caderno. E eu não tinha lido o caderno porque eu fiquei tanto tempo lendo a doutrina que eu não tive tempo de ler as anotações que eu mesma tinha feito. É verdade, são histórias verídicas. Muitas vezes eu li o livro todo, mas o livro abordava pontos que o professor não ia cobrar, porque ele nem falou em sala de aula daquilo. E eu lembro que eu chegava na aula, gente, leram aquilo no livro, o que é aquilo, o que significa? O professor não falou daquilo. E ele não cobrava aquilo, porque ele não tinha falado. E, ao mesmo tempo, eu sempre conto essa história, eu tinha uma colega minha que ela tinha várias atividades, ela não estudava muito, ela ia na aula para pegar presença, ficava fazendo outras coisas, tirava xerox do meu caderno, copiava lá, só lia um pouquinho antes da prova e tirava, às vezes, notas melhores do que as minhas. Por quê? É porque ela tinha aprendido o conteúdo? Não, porque ela sabia, daquele breve resumo que ela fez, o que o professor tinha ensinado e o que ele ia cobrar. E eu, viajando na maionese, lendo livros e livros e livros, e sem ler o que ele tinha dado, me perdi em vários pontos, me perdi em várias questões. Então, gente, leia os materiais do teu professor, ele passou slide, ele tem uma apostila, ele tem aulas que tu anotou, por favor, leia. É o que ele vai pedir. Ficar só na doutrina é um erro. Por quê? Porque pode ser que não caia. Ficou lá lendo 400 páginas e o que o professor realmente focou nas aulas, aquele doutrinador não focou. Eu tive uma colega uma vez, e aliás, esse também é um ponto interessante, ela abordou na prova um posicionamento que era diferente do posicionamento que a professora tinha ensinado em sala de aula. Então, quem estudou pela apostila da professora sabia que ela ia para tal lado. Na hora da prova, a gente respondeu de acordo com o que a professora tinha ensinado. É errado, é proibido eu ter um posicionamento diferente do meu professor? É claro que não. Mas é óbvio que se tu pensa diferente, tu vai ter que fundamentar mais para demonstrar o teu conhecimento. E, por outro lado, se tu pensa e defende o posicionamento do teu professor, é só dizer que tu defende, que tu entende a mesma coisa que ele, não vai ter uma cobrança extra de explicação.
Tá entendendo? Aí, professora, mas isso não é justo, isso não é correto. Gente, a vida é assim. Se tu pensar como professor, ele não vai te questionar. Mas se tu pensar diferente, e é um direito teu, tu vai ter que fundamentar o porquê tu acha que ele não tá certo, ou porque tu tem um posicionamento diferente. Então, tu tem que ser inteligente. Eu vou pensar diferente, mas com consciência, e eu vou fundamentar a minha resposta. Agora, sabendo o que ele ensinou em sala de aula, se eu concordar, eu vou responder de acordo com o que ele espera que eu responda e tudo vai ficar bem. Gente, isso serve para banca de concurso também. A depender da banca, vai ter um posicionamento mais para um lado, mais para o outro. E se tu quiser passar na prova, tu tem que ter o posicionamento que eles esperam. Certo? Beleza, professora. O que mais que eu tenho que saber, gente? Ainda sobre material. Eu falei que eu li muita doutrina, né, durante a minha faculdade. E, gente, eu não sou contra a doutrina, no entanto, eu reitero, não fica só na doutrina. Tem situações que a doutrina vai te confundir mais do que te ajudar. Por quê? É o início lá, digamos, de uma matéria que tu tá começando, e tu começa com a doutrina muito pesada, muito difícil, tu vai mais te confundir do que entender. Então, existem outros materiais. Tu pode começar por sinopse, tu pode começar pelos materiais que o professor te passou, pelas anotações. Tu pode começar com livros menores que abordam alguns trechos, algumas partes, até mesmo artigo científico, que é uma excelente fonte, porque é muito objetivo. Então, não é proibido ficar na doutrina, mas cuidado para não te fechar apenas na doutrina. Ah, eu só leio lá o manual do fulano. Tá, mas tu não tá entendendo. Tu vai seguir lendo o manual, a doutrina, o tal. Poxa, pensa um pouco. Tem situações que vale mais a pena a gente focar em materiais simples, que a gente vai entender, do que ficar lá 2, 3, 4 dias tentando entender ali um capítulo que não vai de jeito nenhum. E outra, se tu não seguir o passo número 1 lá, não te preparar, deixar tudo para a última hora, se tu deixar para ler toda a doutrina de última hora, tu vai realmente sofrer muito. Então, nesse caso, também é duplamente recomendado que tu procure materiais mais objetivos que vão te ajudar a entender a matéria mais rapidamente. Eu não sou contra a doutrina, mas existem situações em que ela não vai te ajudar. Ela vai complicar mais a tua situação. E também, ainda sobre materiais que são importantes da gente ter em mente, um erro que eu cometi muito era, naquelas matérias de direito, que era um direito bem material ou processual, né? Mas não aquele direito mais teórico e subjetivo, mas matérias que a gente tinha código, deixar de ler a letra da lei. Eu fiz isso, gente, muito tempo. Eu li a doutrina, dava uma olhada no caderno e eu não li o código, não li os artigos que tinham a ver. E aí o que acontecia? Tem 2 tipos de professor na prova, né? O que deixa usar o código e o que não deixa usar. Eu sou mais favorável ao aluno poder usar o código, porque é nossa ferramenta de trabalho, o resto da vida vai ser, e dificultar um pouquinho a questão, fazer ele pensar mais, do que fazer prova decoreba, que tu não pode usar o código, mas tu tem que cobrar que o aluno lembre de cor, então, a letra da lei. Eu prefiro as provas em que a gente pode usar o código, porque se aproxima mais da vida real, porque quando tu for um advogado, um juiz, tu vai ter o código para abrir, para ler, e vai ser muito mais complicado interpretar do que efetivamente decorar. Mas, ao mesmo tempo, a prova da OAB, por exemplo, é muito voltada para decoreba, para decorar artigos de lei. Então, é bom que a gente tenha as 2 provas para a gente entender como é que funciona. Dito tudo isso, se tu não pode usar o código e tu não leu o que estava no código, acabou, né? Tu vai fazer como? Vai ter que se basear apenas no que tu estudou de outros materiais para poder responder a pergunta. E se tiver uma letrinha, um senão, um exceto que tu não lembra, vai ser complicado, porque na doutrina, na sinopse, nas explicações, a gente não tem exatamente as palavras. E se é uma prova que cobra decoreba e tu não souber a palavra exata, acabou. Por outro lado, se o professor permite que tu use o código, mas tu não tem nenhuma familiaridade, tu não sabe onde está o artigo, onde é que fala, tu não sabe nem abrir. Ah, isso aqui está no código, eu acho, mas onde que está no código? Eu não li. Eu vou ter que ler todos os artigos para encontrar a parte que fala do que eu preciso. Tu vai perder muito tempo. Então, com código ou sem código, tu tem que ter lido, tem que saber da lei, da norma escrita, do código lá que tu está estudando, é civil, é penal, é processo.
tu tem que saber aonde está minimamente. Nem que seja abrir o código e passar por cima o olho para saber aonde está cada parte, onde está cada explicação, cada assunto, porque chegar na hora da prova, abrir aquele código, ele está lá, novinho, né? Chega, as páginas estão tudo se grudando, porque a gente nunca abriu, é desesperador, porque tu tem a resposta na tua frente, mas se tu não sabe encontrar, não adianta nada. Você tá com a faca e o queijo na mão, tu não sabe cortar, sabe? É essa a situação. Então, leia a lei. Tem lei vinculada, tem código vinculado, é um tema que aborda, que a gente leia a lei. Leia, nem que seja passa o olho por cima. E assim, vou te dar uma dica extra aqui nesse ponto. Tem muitos livros que são códigos comentados. Gente, para quem quer aprofundar um assunto, não tem nada melhor. Código comentado, tu vai entender cada ponto de cada artigo, é muito bom. Mas é para quem realmente quer dar um passo extra, caminhar a milha extra, porque tu vai realmente entender muito de cada um daqueles pontos. Tá bom, prof, então eu entendi que eu tenho que me organizar, que eu tenho que ler o material do professor, que eu posso ler doutrina, mas tenho que cuidar, que ela pode me atrapalhar, que eu tenho que ler, né, a letra da lei, que eu tenho que, enfim, fazer tudo isso. O que mais? Agora, gente, a gente vai para digamos assim, um extra. Poucos alunos fazem, mas depois que a gente percebe a inteligência disso, desse engenho, a gente nunca deixa mais de fazer. Que é o seguinte, nós temos, gente, 2 tipos de prova, minimamente, né, que tu vai encontrar na tua faculdade. Aquelas que a gente chama de objetivas ou múltipla escolha, que são aquelas de marcar. Então, tem uma questão, e aí tem A, B, C, D, E, né? Como vestibular, como o Enem, tem que marcar ali. São as chamadas provas objetivas, a prova da OAB é assim, a prova de concurso em primeira fase é assim, ou tu acerta ou tu erra, não tem meio termo. E nós temos também as provas que são dissertativas ou subjetivas, que é o quê? Não é de marcar, é de escrever. Então, tu vai ter que dissertar sobre o tema. O professor bota uma pergunta, tu tem que, né, desenvolver, citar artigo, citar isso, citar aquilo. Tá bom, prof, o que isso tem a ver? Tem a ver que, quando a tua prova for objetiva, de marcar, né, então tem ali múltipla escolha, são muito grandes as chances, são assim, é muito grande mesmo, do teu professor usar um banco de questões. Como assim? Gente, a gente tem muito concurso no Brasil, né? No direito, então, concurso que não acaba mais. Então, existem sites como Questões de Concurso, que é um site que eu uso, que é muito bom, que eu recomendo, que eles acabam condensando as provas de tudo quanto é tipo de concurso público no Brasil. E lá, então, eles têm um banco de questões infinito, de todos os temas que tu pode imaginar. E muitos professores, quando vão fazer prova de múltipla escolha, vão nesse banco de questões e pegam algumas questões para aplicar na prova. Por que eu faria isso, professora? Que professor mais preguiçoso, por que ele não faz a própria prova? Em alguns casos a gente pode fazer, mas eu sempre acho que para o aluno é muito interessante entrar em contato com questões de concurso desde cedo. Porque assim, vamos ser sinceros, né? Grande parte dos nossos alunos, dos estudantes de direito, querem concurso. Então, a gente já coloca o aluno, digamos, em exposição, já expõe o aluno a situações que ele vai provavelmente vivenciar no futuro. Olha, e é bem importante também porque assim, eu vou te mostrar que essa questão aqui, que esse tema que tu tá tendo no primeiro semestre, caiu em prova para juiz. Não é interessante? Isso é muito engraçado porque quando a gente está no primeiro semestre, por exemplo, tem muitos temas que são subjetivos, que são abertos, e o pessoal fala, por que eu estou estudando isso? Eu nunca vou usar. Aí já teve mais de uma vez que, procurando para fazer prova, eu encontrei questões de concurso para juiz federal, que versavam sobre aqueles temas bobinhos que os alunos não davam bola. Principalmente a parte de filosofia, de humanística. Imagina, tu chegar lá e lembrar daquela professora do primeiro semestre que falava aquilo que tu não dava bola. É assim que a gente descobre. E, gente, é muito interessante também porque quando tu entra em contato com isso, tu vê a importância das matérias, tu entende como funciona e tu tem um primeiro contato, tu tem assim uma primeira noção de como são as coisas. Eu sempre me lembro de uma situação em que eu estava dando aula para alunos de início, de introdução, mas eles não eram do direito, eles eram da economia. E eu tive 2 alunos que eram do direito que estavam fazendo aquela matéria na disciplina de economia.
Enfim, eles eram do direito, mas eu não estava dando aula para o direito. E na primeira prova que eu fiz, eu coloquei questões de concurso, porque são questões também que são muito bem formuladas, são questões complexas, que são muito boas e nos fazem pensar. E eles deram risada, porque até então eles nunca tinham tido provas com questões de concurso no direito. E eles vieram a ter comigo, quando eu estava dando aula, em outro curso, que era o curso de economia. Gente, é uma excelente forma de estudar. Então, pensa comigo, se eu sei que o professor pode colocar questões, eu posso fazer as questões e eu posso até prever o que vai cair. Porque se o professor chega a usar uma das questões que eu fiz, eu já fiz a questão, eu já sei até a resposta, eu já entendi, eu já pesquisei, se eu errei, eu estudei por que eu errei. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Estudar por questões de concurso, além de te fazer aprender, te colocar em contato com um tipo de avaliação, ainda pode fazer com que tu tenha umas questões ganhas, prontas, na hora da prova. Tem alguns conteúdos que eles não são tão abordados. Então, digamos que tu entre lá e tem 50 questões sobre aquele conteúdo. Se tu conseguir te organizar para fazer todas, é muito provável que se o teu professor colocar questão de concurso, tu vai ter algumas respostinhas ali. Tá entendendo? Então, tu pode prever. Tu pode literalmente adiantar a tua nota. É claro, com o cuidado de não ficar decorando A, B, C, D, E, porque o professor pode inverter a ordem, tem que entender o porquê daquela questão ser A ou ser B, qual é a resposta e por que aquela resposta é correta, ou equivocada, ou errada. Aliás, em questões de concurso, muito cuidado com marcar a certa, marcar a errada, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Tá escrito marque a incorreta. Quando é escrito incorreta, tu tem que sublinhar, é a errada. Porque muitas vezes a gente tá lá, não lê que é a incorreta e marca errada. Embora de 5, tinha só uma, né, que era errada, o resto estava tudo certo, tu marcou uma certa, não sabia o conteúdo muito bem. Mas pode acontecer, aconteceu com muitas pessoas. E assim, rasurou, na maioria das vezes, perdeu. Né? Se tu marcar errada, a não ser que o teu professor seja muito bonzinho, é 0. Não, errou, tá anulada a questão. Certo? Bom, para a prova objetiva, fazer questões de concurso, o site Questões de Concurso é maravilhoso para isso. Gente, faz toda a diferença, ajuda muito. Para a prova da UAB também, tá? Fica a dica. Agora, para a prova de escrever, prof, o que eu tenho que saber? Gente, prova dissertativa, você tem que escrever. Então, caiu lá a questão. Verifica, tem limite para escrever? Porque muitas vezes os professores acostumados com alunos que só enrolam, colocam ali 3, 4, 5 linhas. Tem mínimo? Tem máximo? É uma questão que eu sei? Antes de começar a escrever, reflete, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar? O que eu vou falar primeiro? Pensa antes de começar a escrever, porque depois que tu começa a escrever, já desandou tudo. Tem gente que começa a escrever de qualquer jeito, escreve de uma forma que não se entende, escreve de uma forma que fica confusa, tira 0 e ainda fica bravo. Gente, escrever é o que a gente vai fazer o resto da nossa vida. Estudante do direito tem que saber escrever, concatenar ideias, ter uma organização. Se tu tem dificuldade, pensa, programa antes de escrever. Mas escreve de uma forma clara e objetiva, não fica enchendo linguiça, não fica enrolando, porque o professor percebe. A gente começa a ler, a gente vê, isso aqui tá complicado. E se já no início tu dá uma má impressão, a gente já começa a ler com uma vontade também. Então, não, aqui tá bom, tal, certo, sabe? Agora tá enrolando. X, errado, errou. Tá ok? Professora, e se eu não souber a questão? Caiu exatamente aquele ponto que eu não me lembro. Respira, tá? E faz como eu já fiz várias vezes. Esse ponto aqui eu não me lembro, então eu vou escrever tudo que eu me lembro do conteúdo que tem a ver. Não vou encher muita linguiça, mas entre nada, deixar em branco, que tu nunca vai fazer, e tenta. Eu li respostas absurdas dos meus alunos. Mas vai que tu consegue o meio ponto. Vai que alguma coisinha ali o professor considera. Então, gente, nunca, jamais, never, nunca deixe em branco uma prova de escrever. Ai, mas vai achar que eu sou burra. Paciência. É a hora de tu tirar a tua nota. Tenta não escrever muita abobrinha, mas não me lembro disso. Escreve o que tu te lembrar, o que tem a ver, o que pode de alguma forma acertar ali, o que tu tem que acertar, sabe?
seja objetivo, não seja assim enrolado. Também, às vezes, não me lembro mesmo. Então, pensa o que tu pode mostrar para o teu professor que tu estudou, mas escreva certo, né? Corretamente, de forma organizada. Eu juro que eu já contei essa história em outros vídeos, mas teve uma prova que eu estudei. Era uma prova de direito tributário, que nunca foi muito a minha praia. E a prova, gente, era toda dissertativa, só questão de escrever. E tinha assim, questão número 1, A, B, C. Assim, não era 10 questões, era 10 vezes 3, porque tinha A, B, C, A, B, A, B, C, D, E, sabe? Toda de escrever. E aí, gente, eu olhei a frente da prova, assim, não me lembrava de nada, me deu um desespero. Eu virei, atrás também tinha prova, tinha questões, eu não me lembrava, e eu juro que eu fiquei uns 10 minutos sentada, pensando o que eu podia fazer, se eu podia deixar em branco, se eu podia levantar e ir embora, porque eu tinha estudado, talvez não da melhor forma, é bem verdade, mas eu tinha estudado, e eu não lembrava de nada. Eu tinha, assim, noções, né? Eu acho que isso é isso, talvez isso tenha a ver com aquilo. Nada me dava segurança, nada, não tinha certeza de nada. Eu fiquei sentada, assim, abalada, né? Queria chorar, na verdade. Todos meus colegas fazendo a prova, eu acredito que eu podia usar o código, aquele professor permitia. E aí eu pensei, bom, entre entregar em branco e fazer ali o que eu posso fazer para tentar responder, vou tentar, né? E eu lembro que eu comecei de trás para frente. Eu tinha estudado. Eu comecei, acho que isso é isso, acho que isso é aquilo, acho que, eu fui fazendo, respondi a prova inteira. E, gente, eu fui muito bem, eu gabaritei a prova. Ai, professor, sempre que eu conto essa história, eu falo assim, não, eu estava em desespero. Foi branco, foi bloqueio, não sei. Eu não me lembrava de nada. Eu respondi a prova inteira sem ter certeza de nada. Mas alguma coisa, aquele estudo me serviu, porque na hora eu concatenei alguma coisa. Gente, quer dizer o seguinte, tenta. Nunca deixe em branco. Prova de escrever tem a ver com a forma como tu escreve, tem a ver com a forma como tu organiza. Eu também tenho que acrescentar que esse professor, ele era bem bonzinho. Então, provavelmente, se tinha coisas mais ou menos, ele deu um certinho. Tá entendendo? Tu também tem que saber avaliar o teu professor. Mas, prova de escrever dissertativa, jamais deixe em branco. Puxa lá da tua memória o que tu puder e escreva alguma coisa. É melhor 0,1, 0,5 do que 0. Qualquer décimo pode te ajudar a ir pra frente ou não. Beleza? Então, gente, o que a gente falou hoje? Vou rapidamente repassar, vamos ver se tu te lembra. Preparar-se, então estudar com o tempo, te organizar, ler tudo que tu puder, fazer o teu melhor com o tempo, não tudo em cima da hora, porque tu também quer aprender para levar pra vida. O que mais? Usar o material do professor, considerar o posicionamento dele na hora de responder, é bom responder o que ele quer ouvir, né? Sabe como é aquela questão? Não ficar só na doutrina, prestar atenção se tu tá com dificuldade, se tu pode fazer uso de uma sinopse, de um livro mais simples, quem sabe buscar outros materiais. Ler a lei quando tiver lei, leia o código, leia o que tu tem que ler, leia a Constituição, porque pode fazer toda a diferença, mesmo que tu tenha como acessar. É um erro muito comum, eu vou poder usar na prova, eu vejo. Aí você perde e não consegue. Fazer questões de concurso, quando for uma prova objetiva, ou quando o professor usar de vez em quando de marcar, questões de marcar. E quando for uma prova de escrever, dissertativa, fazer o teu melhor, ser objetivo e nunca deixar em branco. Acho que eu falei 10 vezes, né? Não deixa, tá? Por favor, não deixa em branco. Vai lá, escreve e Deus vai te ajudar. Amém. Ok, meus caros? Este é um conteúdo valiosíssimo, porque se tu aplicar, eu tenho certeza que o teu rendimento vai melhorar muito nas provas. Lembra, o teu emocional interfere, o que tu fez até então interfere, a prova ela é um resultado, né, de o que tu vem fazendo nos últimos tempos. Mas saber fazer a prova é um exercício também, é uma tarefa que tu vai melhorando com o tempo. Então, aplica cada um desses pontos que eu te trouxe. Aplica 1, 2, vou fazer isso, vou começar a cuidar mais da questão de concurso, vou me organizar para escrever melhor, na hora da prova, etc e tal. Então, vai com calma. Aqui eu falei, gente, de coisas bem técnicas. Mas lembra, no dia de descansar, lembra de se alimentar, né? Se tu tá acostumado a comer, não vai de barriga vazia. Ou se tu nunca come, não enche a barriga, né? Coisas básicas, dorme bem no dia anterior, tá descansado.
te programa, desliga o celular, sabe? A hora que tu tem que estar fazendo uma avaliação, o mundo vai esperar o tempo que tu estiver lá dentro, certo? São detalhes. E tu vai, ao longo do tempo, aprimorar e as coisas vão ficando melhores, mas sempre com estudo, sempre com dedicação, sempre com afinco. Nunca vai vir conhecimento brotou na minha cabeça. Não, é estudo, é revisar, é de novo, buscar, fazer, usar o teu tempo para crescer, para evoluir e para aprender. Ok, jovens? Eu sei que isso aqui vai te ajudar muito. Aplica na tua vida, depois volta, comenta aqui o que te ajudou, como que foi, como que você saiu. E hoje eu quero fazer um convite especial. Eu tenho um Instagram em que eu respondo perguntas todos os dias, certo? Sempre abro caixinha. Se tu quiser, tu pode ir lá, eu respondo. Eu tenho muito prazer em conversar no direct com os meus alunos também. O meu Instagram é @prof.fran.direito. Tu encontra aqui na descrição do vídeo também. Entra lá, me segue, porque eu também compartilho muito conteúdo de qualidade lá na rede vizinha. Tá bom, jovens? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Apliquem estes conselhos que a vida vai melhorar. Te vejo no próximo vídeo e um beijão.